Imagine isso. E se tudo o que você acreditou sobre inteligência, seu valor, sua glória, sua promessa de uma vida melhor, fosse completamente questionado? E se ser inteligente, ou mesmo buscar a genialidade, não fosse o dom que nos fizeram acreditar, mas um fardo, uma maldição, ou até uma fonte de profunda infelicidade? Fique comigo porque até o final deste vídeo você pode nunca mais desejar ser inteligente. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais provocativos e incompreendidos de todos os tempos, tinha uma visão tão radical que ainda hoje choca pensadores. Ele acreditava que a inteligência, longe de ser uma bênção, carrega perigos ocultos que poucos entendem. Esses perigos, argumentava Schopenhauer, podem nos roubar a paz, a felicidade e até a capacidade de verdadeiramente aproveitar a vida. Hoje, exploraremos seu segredo oculto sobre a inteligência. O que ele enxergou? Por que isso importa e como isso pode mudar para sempre a maneira como você vê sua própria mente e o mundo ao seu redor? Schopenhauer era um homem profundamente familiarizado com as lutas da vida. Nascido em 1788, sua filosofia foi profundamente moldada por um mundo repleto de sofrimento, incerteza e desilusão. Enquanto seus contemporâneos se concentravam em grandes ideais de progresso e razão, Schopenhauer escolheu olhar para as sombras da condição humana. Ele não estava interessado em nos agradar com mentiras reconfortantes sobre o potencial humano. Em vez disso, ele expôs verdades desconfortáveis. E uma de suas revelações mais impactantes foi sobre o custo da inteligência. Para Schopenhauer, a inteligência não era apenas a capacidade de resolver problemas ou acumular conhecimento. Era uma espada de dois gumes, um natural que poderia nos elevar a grandes alturas, mas também nos mergulhar nas profundezas do desespero. Ele acreditava que quanto mais inteligente uma pessoa fosse, mais agudamente ela experimentaria o sofrimento da vida. Pense nisso. Você já sentiu que quanto mais entendia o mundo, mais alienado ou desiludido ficava? Isso é exatamente o que Schopenhauer quis dizer. Aqui está o paradoxo que ele revelou. A inteligência aumenta a nossa consciência, mas também amplifica a nossa sensibilidade à dor e à imperfeição. Quanto mais brilhante a luz do nosso entendimento, mais escuras são as sombras que ela projeta. Uma mente inteligente, segundo Schopenhauer, enxerga através das ilusões, as mentiras reconfortantes que contamos a nós mesmos para tornar a vida suportável. Ela vê a futilidade de perseguir desejos infinitos, a natureza transitória do sucesso e a inevitabilidade da perda. Embora essa consciência possa levar a insights profundos, também pode nos deixar isolados, sobrecarregados e desconectados. As percepções de Schopenhauer ressoam profundamente com o conceito de angústia existencial, um termo posteriormente popularizado por pensadores como Søren Kierkegaard e Jean-Paul Sartre. Quanto mais entendemos o universo e nosso lugar dentro dele, mais nos deparamos com sua indiferença. Esse é um fardo que os altamente inteligentes carregam com mais intensidade do que outros. Schopenhauer argumentava que essa consciência elevada poderia até corroer nossa capacidade de encontrar alegria nos prazeres simples. Uma pessoa menos inteligente poderia se contentar com rotinas mundanas ou buscas superficiais, mas um indivíduo inteligente frequentemente enxerga através dessas distrações, tornando-as vazias e insatisfatórias. Isso significa que a inteligência é inerentemente má? Não exatamente. Schopenhauer reconheceu seu valor, mas nos alertou para vê-la como ela realmente é, um natural, não uma solução. Ele acreditava que muitas pessoas inteligentes caíam na armadilha de depender demais de seu intelecto para navegar pela vida, esperando que isso as levasse à felicidade. Mas a felicidade, ele argumentava, não é um produto do conhecimento ou do raciocínio. Ela está enraizada em algo muito mais simples e, paradoxalmente, menos cerebral: a paz de espírito. Considere isto. Quantas vezes você foi consumido por pensamentos excessivos? Quantas noites em claro você passou repetindo cenários na mente, analisando, questionando, tentando encontrar respostas para perguntas sem resposta? Schopenhauer diria que essa é a maldição da inteligência. Uma mente inquieta que não consegue parar de buscar, mesmo quando não há nada a encontrar. Neste ponto, você pode estar se perguntando: se a inteligência é uma espada de dois gumes, devo abandonar a busca por conhecimento ou me esforçar para me tornar menos consciente? A resposta de Schopenhauer foi surpreendentemente prática. Embora ele não sugerisse abandonar a inteligência,
ele enfatizou a importância de gerenciar seus efeitos. Ele acreditava que cultivar a tranquilidade, um estado de calma interior e desapego, era o antídoto para a turbulência causada por uma mente hiperativa. A tranquilidade, segundo Schopenhauer, exige que aceitemos certas verdades sobre a vida. Primeiro, devemos reconhecer que o sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana. Em vez de resistir a ele ou tentar superá-lo com um pensamento, devemos aprender a coexistir com ele. Segundo, devemos reconhecer os limites do nosso entendimento. Não importa o quão inteligentes sejamos, sempre haverá mistérios que não podemos resolver e perguntas que não podemos responder. Aceitar isso pode nos liberar da exaustiva busca por certeza. Finalmente, Schopenhauer nos incentivou a buscar significado não em grandes conquistas ou conquistas intelectuais, mas nos momentos simples e fugazes de beleza e conexão que a vida oferece. Um pôr do sol, uma música, uma conversa tranquila com um ente querido. Esses são os tesouros que até a mente mais brilhante não pode melhorar. Mas aqui está a reviravolta. Schopenhauer também acreditava que a forma definitiva de tranquilidade está em abandonar o ego, a própria entidade que anseia por entendimento e controle. Essa ideia radical é inspirada em filosofias orientais, particularmente no budismo, que influenciou seu pensamento. Ao transcender o ego, Schopenhauer argumentou, nos libertamos do ciclo infinito de desejo e sofrimento que a inteligência frequentemente amplifica. Então, o que isso significa para você? Como as percepções de Schopenhauer sobre inteligência se aplicam à sua vida? Vamos pausar por um momento para refletir. Você já sentiu que sua inteligência, ou sua constante necessidade de entender e analisar, te tornou mais infeliz do que realizado? Você já desejou poder desligar seus pensamentos, mesmo que por um momento, e encontrar paz simplesmente em existir? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, porque essa é uma conversa que vale a pena ter. E lembre-se, estamos apenas começando a desvendar o segredo oculto de Schopenhauer sobre inteligência. O que ele revelou a seguir pode mudar a maneira como você vê não apenas sua mente, mas toda a sua existência. Agora, vamos nos aprofundar na perspectiva de Schopenhauer e descobrir por que ele acreditava que a inteligência frequentemente leva a um profundo sentimento de isolamento. Para entender isso, precisamos examinar um princípio-chave de sua filosofia: a vontade de viver. Para Schopenhauer, a vontade de viver é a força fundamental que impulsiona toda a existência. É um impulso insaciável e cego que compele todos os seres vivos a sobreviver, se reproduzir e lutar, mesmo diante do sofrimento inevitável. Essa vontade é irracional, implacável e, mais importante, indiferente à felicidade ou ao bem-estar do indivíduo. Nas palavras de Schopenhauer, somos todos escravos da vontade, presos num ciclo infinito de desejo e insatisfação. É aqui que a inteligência entra em jogo. Uma pessoa menos inteligente pode viver em harmonia com a vontade, perseguindo desejos sem questionar seu significado ou propósito mais profundo. Mas para os altamente inteligentes, a história é muito diferente. Sua consciência elevada lhes permite ver através das ilusões da vontade, reconhecer a futilidade de perseguir um desejo após o outro apenas para ficar insatisfeito. Essa clareza, no entanto, tem um custo. Ela cria uma desconexão entre o indivíduo inteligente e o resto da humanidade. Afinal, como você pode se relacionar com aqueles que se contentam com buscas superficiais quando você vê as verdades mais profundas e sombrias da vida? Essa desconexão pode fazer a pessoa inteligente se sentir como um estranho, um observador, em vez de um participante da experiência humana. Ela é sobrecarregada por insights que a maioria das pessoas nunca confronta, insights que revelam o absurdo e a transitoriedade da existência. Mas aqui está a reviravolta. Schopenhauer também acreditava que a mesma inteligência que nos isola e nos sobrecarrega também guarda a chave para transcender a vontade, através do poder da arte e da contemplação. A arte, segundo Schopenhauer, oferece uma escape única do sofrimento da vontade. Quando nos envolvemos com a arte, seja música, literatura ou beleza visual, entramos em um estado de percepção pura. Nesses momentos, não somos mais consumidos por desejos ou pelas demandas incessantes da vontade. Em vez disso, experimentamos um tipo raro de liberdade, onde podemos simplesmente observar e apreciar a vida sem o peso da luta. Tomemos a música como exemplo.
que Schopenhauer considerava a forma mais alta de arte. Ele descreveu como uma expressão direta da vontade, capaz de transcender a linguagem e o intelecto. Diferente de outras formas de arte, que representam aspectos do mundo, a música fala com algo mais profundo. Ela ressoa com o nosso ser mais íntimo, oferecendo um vislumbre de consolo em uma existência que, de outra forma, seria turbulenta. Essa ideia pode ressoar com você. Pense em um momento em que você foi emocionado por uma música, uma pintura ou uma história poderosa. Naqueles breves instantes, o caos da vida parecia desaparecer e você se sentiu conectado a algo maior, algo atemporal. Schopenhauer acreditava que esses momentos não são apenas prazeres passageiros, mas oportunidades profundas de sair do ciclo de sofrimento e vislumbrar uma verdade superior. Mas há mais. Schopenhauer argumentou que a inteligência também poderia ser usada para cultivar um estado de desapego que ele chamou de aquietar a vontade. Isso envolve se afastar da luta constante e dos desejos que dominam nossas vidas, e, em vez disso, abraçar uma perspectiva de aceitação e tranquilidade. Ao aquietar a vontade, nos libertamos do ciclo infinito de desejo e insatisfação. Claro, isso é mais fácil dizer do que fazer. Em um mundo que glorifica a ambição, sucesso e a busca implacável por objetivos, a ideia de recuar pode parecer quase sacrílega. Mas a sabedoria de Schopenhauer nos lembra que a verdadeira realização não vem de alcançar mais ou saber mais. Ela vem do desapego, de desejos, de expectativas e até da necessidade de constantemente dar sentido a tudo. Agora, deixe-me perguntar. Você já se sentiu sobrecarregado pela pressão de alcançar, de continuar subindo mais alto, de sempre ser melhor? E se a solução não fosse fazer mais, mas fazer menos? E se a chave para a felicidade estivesse não em adicionar à sua vida, mas em simplificá-la? Pense nisso por um momento e sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos abaixo. À medida que continuamos, exploraremos a conexão de Schopenhauer com outros grandes pensadores e como suas ideias sobre inteligência influenciaram a psicologia e a filosofia moderna. Há uma razão pela qual seu trabalho perdura há séculos. Ele fala as lutas universais da condição humana e oferece um caminho para a paz que é tão relevante hoje quanto em seu tempo. E aqui está a parte mais fascinante. Embora as ideias de Schopenhauer possam parecer pesadas, até pessimistas, elas apontam, no final, para um profundo senso de liberação. Ao entender os custos ocultos da inteligência e aprender a aquietar a vontade, podemos alcançar um estado de clareza e serenidade que poucos experimentam. Mas como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária? Quais passos práticos podemos tomar para abraçar a sabedoria de Schopenhauer e transformar nosso relacionamento com a inteligência? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser a revelação mais importante de todas. Vamos agora mergulhar nas aplicações práticas da sabedoria de Schopenhauer e em como suas ideias sobre inteligência e vontade podem transformar seu cotidiano. Se você já se sentiu preso por seus pensamentos ou sobrecarregado pelo peso de sua própria mente, é aqui que seus ensinamentos podem se tornar uma fonte de guiação e empoderamento. Schopenhauer acreditava que o primeiro passo para a liberação é a consciência. Reconhecer os padrões da vontade e como eles se manifestam em nossas vidas. A maioria de nós passa os dias perseguindo desejos, riqueza, status, reconhecimento, acreditando que alcançar esses objetivos trará felicidade duradoura. No entanto, como Schopenhauer apontou, mesmo quando conseguimos o que queremos, a satisfação é passageira. A mente rapidamente passa para o próximo desejo, nos prendendo em um loop infinito. Para nos libertar, Schopenhauer sugeriu uma mudança radical de perspectiva. Em vez de perseguir metas externas, devemos olhar para dentro. Comece a observar seus desejos sem julgamento. Pergunte-se: por que eu quero isso? O que espero que isso me traga? Muitas vezes você descobrirá que as coisas que persegue estão enraizadas em expectativas sociais ou impulsos passageiros, não em necessidades genuínas. Esse simples ato de introspecção pode ajudá-lo a se desapegar do puxão implacável da vontade. Mas a consciência por si só não é suficiente.
Schopenhauer também enfatizou a importância de cultivar o desapego consciente. Isso não significa se tornar indiferente à vida, mas sim lembrar-se de se envolver com o mundo sem ser consumido por ele. Uma maneira de praticar isso é através da meditação ou da reflexão silenciosa. Ao sentar em silêncio e observar seus pensamentos, você pode criar um senso de espaço entre você mesmo e o ruído constante de sua mente. Com o tempo, essa prática pode ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva calma e centrada, mesmo no meio dos desafios da vida. Outro atorramento prático defendida por Schopenhauer é a busca por nutrição intelectual e artística. Lembre-se, ele acreditava que a arte e a filosofia têm o poder de nos elevar além do sofrimento da vontade. Engajar-se com grandes obras de literatura, música ou filosofia não é apenas uma forma de escapismo, é uma maneira de se conectar com verdades mais profundas sobre a existência. Quando você se imerge em uma sinfonia poderosa ou se perde em um livro profundo, você está experimentando um raro momento de transcendência, uma chance de sair do caos da vida cotidiana e tocar em algo eterno. As percepções de Schopenhauer também têm implicações profundas para como nos relacionamos com os outros. Um dos custos ocultos da inteligência, como discutimos, é o sentimento de isolamento. Indivíduos altamente inteligentes frequentemente lutam para se conectar com os outros, sentindo-se incompreendidos ou deslocados. A resposta de Schopenhauer para esse dilema foi simples, mas profunda. Cultive a compaixão. Ele argumentou que reconhecer o sofrimento compartilhado de todos os seres é a chave para uma conexão genuína. Quando vemos os outros não como competidores ou obstáculos, mas como companheiros na mesma jornada difícil, nossa perspectiva muda. Isso não significa suprimir sua inteligência ou baixar seus padrões, mas sim usar seu entendimento para preencher lacunas, fomentar empatia e criar relacionamentos significativos. Agora, vamos falar sobre uma das ideias mais controversas de Schopenhauer, a renúncia. Ele acreditava que o caminho definitivo para a liberação está em abandonar não apenas os desejos, mas o próprio eu. Esse conceito é profundamente influenciado pela filosofia budista que Schopenhauer admirava. O ego, com sua necessidade constante de validação, conquista e controle, é a principal fonte de nosso sofrimento. Ao soltar seu controle, podemos encontrar um senso mais profundo de paz. Claro que a renúncia não significa abandonar a vida ou se retirar completamente do mundo. Trata-se de abordar a vida com um senso de desapego e humildade. Em vez de se agarrar ao que queremos ou resistir ao que tememos, aprendemos a aceitar as coisas como elas são. Essa aceitação, argumentava Schopenhauer, é a forma mais elevada de sabedoria e a chave para a verdadeira liberdade. Deixe-me perguntar algo. Com que frequência você se pega preso em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado? Quanta da sua energia mental é gasta tentando controlar coisas que estão, no final, além do seu controle? Imagine por um momento como seria se libertar dessa luta, parar de lutar contra a vida e simplesmente permitir-se ser. Esse é o tipo de paz que Schopenhauer nos aponta. Mas aqui está a parte mais fascinante. Embora a filosofia de Schopenhauer frequentemente seja vista como pessimista, ela é incrivelmente empoderada. Ao confrontar as duras verdades da vida e abraçá-las, podemos encontrar um tipo de felicidade mais profundo e autêntico, um que não depende de circunstâncias externas ou prazeres passageiros. É uma felicidade enraizada em compreensão, aceitação e no aquietamento da vontade. À medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada, é hora de refletir sobre a pergunta definitiva: o que significa viver uma vida verdadeiramente inteligente? A resposta de Schopenhauer pode surpreendê-lo. A verdadeira inteligência, ele acreditava, não é sobre acumular conhecimento ou resolver problemas. É sobre sabedoria. É sobre entender a natureza da existência, abraçar suas complexidades e encontrar paz dentro delas. Então, enquanto encerramos esta exploração do segredo oculto de Schopenhauer sobre a inteligência, quero deixar você com este pensamento. A inteligência é um dom, sim, mas também é uma responsabilidade. Como você escolhe usá-la, se para perseguir objetivos passageiros ou para cultivar sabedoria duradoura, moldará o curso de sua vida. Se isso ressoar com você, pare um momento para compartilhar suas reflexões nos comentários. O que você acha das ideias de Schopenhauer?
Você já experimentou os fardos ou as bênçãos da inteligência em sua própria vida? Vamos continuar esta conversa, porque essas são as perguntas que têm o poder de mudar como nos vemos e como vemos o mundo. E lembre-se, como Schopenhauer próprio nos ensinou, às vezes, as maiores verdades não estão no que alcançamos, mas no que aprendemos a abandonar. Agora, vamos unir a sabedoria que descobrimos e explorar como as percepções de Schopenhauer podem transformar nossa percepção da inteligência e, ultimamente, nossas vidas. A filosofia de Schopenhauer revela uma verdade severa, mas libertadora. A busca por conhecimento e entendimento, embora nobrela, não necessariamente leva à felicidade. Em vez disso, ela abre a porta para uma consciência mais profunda das lutas inerentes à vida. Mas essa consciência, paradoxalmente, é também um portal para a transcendência. Para incorporar verdadeiramente os ensinamentos de Schopenhauer, devemos abraçar os seguintes princípios. Aceitação da dualidade da vida. Schopenhauer ensinou que a vida é um equilíbrio entre luz e sombra, alegria e sofrimento. Para viver sabiamente, devemos aceitar essa dualidade, em vez de resistir a ela. Cada momento de alegria carrega o potencial de perda, e cada tristeza guarda a semente do crescimento. Ao aceitar isso, podemos abordar a vida com equilíbrio e equanimidade. Essa aceitação não significa desistir ou se tornar passivo. Em vez disso, significa se envolver plenamente com a vida, mas sem ilusões. Quando você para de esperar que a vida seja um fluxo constante de felicidade, se liberta de decepções desnecessárias. Você aprende a saborear os momentos de paz e beleza, sabendo que são preciosos justamente porque são fugazes. Essa é a essência do desapego, aprender a apreciar a vida sem se tornar escravo dela. A arte do desapego. O desapego é um tema recorrente na filosofia de Schopenhauer. Ele acreditava que grande parte de nosso sofrimento vem do apego, apego a desejos, relacionamentos, ambições e até identidades. O desapego não significa abandonar essas coisas, mas sim aprender a se envolver com elas sem deixar que nos definam. Pense nisso como segurar uma borboleta em sua mão. Se você apertar demais, a esmaga, mas se segurar com leveza, pode apreciar sua beleza sem causar dano. Essa é a essência do desapego. Aprender a apreciar a vida sem se tornar escravo dela. A busca por um significado superior. Para Schopenhauer, a arte, a filosofia e a autorreflexão não eram apenas atividades intelectuais, eram ferramentas essenciais para navegar pelos desafios da vida. Essas atividades nos permitem sair das demandas incessantes da vontade e nos conectar com algo maior que nós mesmos. Quando você se imerge em uma sinfonia, se perde em um grande romance ou se envolve em profunda contemplação, não está escapando da vida, está enriquecendo-a. Você está tocando o atemporal, o universal, o sublime. E nesses momentos, você transcende as limitações de sua existência individual. A compaixão como a conexão definitiva. Uma das percepções mais profundas de Schopenhauer foi o poder da compaixão. Ao reconhecer as lutas compartilhadas de todos os seres, nos abrimos para uma conexão mais profunda com o mundo. A compaixão nos permite ver além dos limites de nossa própria experiência e estender bondade e compreensão aos outros. Isso não beneficia apenas aqueles ao nosso redor, nos transforma. Quando agimos com compaixão, nos libertamos do isolamento que a inteligência às vezes pode trazer. Nos tornamos parte de um todo maior, contribuindo para um mundo um pouco menos duro, um pouco mais humano. Aquietando a mente e a vontade. O objetivo final da filosofia de Schopenhauer não é escapar da vida, mas sim encontrar paz dentro dela. Essa paz vem do aquietar os desejos incessantes da vontade e do cultivo de um estado de calma interior. Práticas como mindfulness, meditação ou simplesmente passar tempo na natureza podem ajudá-lo a alcançar isso. Imagine sentar à beira de um lago tranquilo, observando a água refletir o céu. Naquele momento, sua mente está quieta, seu coração está leve e o mundo parece completo. Esse é o tipo de paz que Schopenhauer acreditava que todos nós poderíamos experimentar se aprendêssemos a aquietar a vontade. Concluindo esta jornada pelo segredo oculto de Schopenhauer sobre a inteligência, vamos revisitar a pergunta com que começamos.
A inteligência é um dom ou um fardo? A resposta, como vimos, é ambos. A inteligência pode nos isolar, nos sobrecarregar e revelar verdades desconfortáveis sobre a vida. Mas também pode nos elevar, nos libertar e nos conectar com a beleza e o mistério profundo da existência. A escolha é nossa. Podemos deixar nossa inteligência se tornar uma fonte de sofrimento, ou podemos usá-la como uma ferramenta para crescimento, compaixão e transcendência. Os ensinamentos de Schopenhauer nos lembram que a verdadeira sabedoria não está em escapar da vida, mas em abraçá-la plenamente, com todas as suas contradições. Então, à medida que você siga em frente, pare um momento para refletir sobre o que aprendeu. Como você vai usar sua inteligência, não apenas para entender o mundo, mas para transformá-lo? Como você vai aquietar a vontade e cultivar um senso de paz e propósito? E mais importante, como você vai se conectar com os outros, não apesar de sua inteligência, mas por causa dela? Se essas ideias ressoaram em você, vamos continuar a conversa. Compartilhe seus pensamentos, suas perguntas e suas próprias experiências com inteligência e autodescoberta. Juntos, podemos explorar as verdades mais profundas que tornam a vida não apenas suportável, mas significativa. Lembre-se, como Schopenhauer nos ensinou, as maiores intuições geralmente vêm de abraçar os paradoxos da existência. A inteligência não é apenas um fardo, ela também é um farol, iluminando o caminho para uma vida mais profunda e autêntica. Obrigado por assistir.